Olá pessoal, estamos aqui no sétimo vídeo do mini curso, workshop ou chamem como quiser, de introdução ao desenvolvimento Android usando Kotlin e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre Room. A gente já fez na aplicação da gente a tela de listagem de livros e a ideia agora é que a gente consiga salvar localmente os livros favoritos, certo? O Android ele suporta a persistência local utilizando o SQLite, que é um banco de dados bem rápido, escrito em C, C++, que ele também está disponível no iOS. Então é um banco bem estabelecido, né, padrão para desenvolvimento móvel. E antigamente a gente precisava fazer toda essa parte de SQL na mão, fazer o parser do SQL para o objeto, tudo na mão. E agora com o Room, que também faz parte do Jetpack, a gente consegue fazer isso mais facilmente porque o Room ele é um ORM, um Object Relational Mapping, para SQLite, certo? Então, além de ter esse benefício de fazer esse mapper dos dados, a gente tem esse suporte a live updates. Né? Qual é a ideia desse live updates? Né? É a gente, por exemplo, pegar uma query que retorna, digamos, 10 elementos. E a gente insere um novo elemento no banco de dados e se esse elemento que eu acabei de inserir fizer parte da query que eu estou fazendo, que eu acabei de realizar, a minha query vai ser atualizada automaticamente para eu receber esse novo dado que eu acabei de inserir. Né? Digamos, eu estou listando todas as pessoas que começam com A. Eu fiz uma query que retorna todas as pessoas que retornam com A. E depois que eu peguei essa query, eu inseri Ana no banco de dados, certo? Como Ana faz parte da query que são nomes de pessoas que começam com A, né? Eu vou ter automaticamente minha query atualizada. Isso é bom porque automaticamente quando eu inserir um livro no favorito, na minha tela de listagem ele já vai aparecer, certo? E esse Live Updates pode ser feito por meio do Live Data, né, que é uma biblioteca também do Jetpack, que a gente falou no exemplo quando a gente trouxe a listagem do livro, né? Via RxJava, que eu não vou falar aqui no curso, mas é bem utilizado, quem puder, dê uma olhada nessa biblioteca, que ela é bastante poderosa. E com coroutines, que a gente já vem usando aqui por meio do Flow. Né? O Flow fornece essa opção de ter live updates dos dados, certo? O Room ele é relativamente simples, ele é composto basicamente de três elementos, que são as entidades, que são as classes que a gente vai persistir, os Data Access Objects, né, que são interfaces, onde a gente vai definir as operações que a gente vai realizar no banco de dados, inserir, alterar, excluir, fazer as queries e por aí vai, e o banco de dados em si, certo? Então a gente vai ver como criar essas três entidades lá no nosso projeto, certo? A gente vai começar pela entidade, depois a gente vai definir o DAO e por fim o banco de dados, beleza? Uma coisa que a gente precisa definir, pessoal, aqui no projeto é o seguinte: hoje a gente tem uma estrutura de classes que é volume, na verdade, search result, né, que tem uma lista de volumes. Dentro de volume, né, eu tenho volume info. E dentro de volume info eu tenho image links, certo? Então qual é a ideia aqui? A ideia é que a gente, para fazer essa persistência de uma forma mais fácil, eu não tenho que criar três tabelas aqui, só porque tipo, aqui a gente tem uma relação de 1 para 1, né? É no image links, né? E também do volume info é uma relação de 1 para 1 com o volume. Então, ao invés de a gente ter três classes persistindo, a gente vai ter uma só, que a gente vai chamar de book. Tá? Então, eu vou criar um novo pacote aqui, chamado repository. Podia ser database, certo? Mas, chamado repository. E eu vou criar a minha primeira entidade, que vai ser o book. Certo? Vou criar uma classe aqui. Vou deixar assim. Book. E ela vai ser uma data class, onde antes, para poder utilizar o room, eu preciso adicionar as dependências, né? Acabei esquecendo. Então, na verdade, a gente tem, quer dizer, duas ou três dependências para a gente colocar. Na verdade, duas. Na verdade, é uma só, mas vamos lá. Vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui para não ter que digitar tudo, mas vou colocar aqui.
essa é a dependência do room, tá? Vamos com calma. Esse room version eu vou colocar lá no build.gradle do projeto, certo? Aqui. Esse é o room version 2.0. Deixa eu colocar com aspas simples, como eu estou colocando para todos. Room version. E aqui, onde eu tenho a minha implementation, eu tenho Android X, Room Runtime, certo? E veja que aqui eu não estou usando implementation, estou usando capt, certo? O que é esse capt? Esse capt é Kotlin Annotation Processor Tool, certo? Esse cara é que vai ser responsável por interpretar as anotações do room, certo? Para que o capt funcione, eu tenho que adicionar aqui o plugin do capt, certo? Apply plugin Kotlin capt, certo? Vou dar um sync e aí ele vai baixar aí as dependências do room e da anotação de processamento do room, tá? Ok, voltando aqui para a nossa classe book, ela vai ser uma classe plana com as informações de volume, volume info e de image links, certo? Então, basicamente, ela vai ter um val id, vai ser um string. Vou ter um val self-link, né, que a gente nem usou, né, mas string. Isso aqui faz parte de volume. E aqui já começam as coisas de volume info. Val title, string. O título sempre tem que ter. Val description. Esse cara é opcional, tá? Pode não ter. Eu vou ter o val authors, que é uma lista de string. Também pode ser nulo. Eu tenho a editora, né? Publisher, que é um string, também pode ser opcional. Eu tenho o val published date, que acabei não usando, published date, acabei não usando esse carinha também. Val page count, é um int. O published date também pode ser nulo, ia passando batido. E a gente vai ter o val small thumbnail, um string nullable. Eu tenho o val thumbnail, que é um string nullable. Ok, a gente basicamente colocou na classe book todas as informações que a gente tem aqui. Isso é o tipo de duplicação que é válida, tá, pessoal? Porque aqui eu estou tratando um retorno HTTP e aqui eu estou tratando uma persistência local. Então é uma duplicação que, na minha opinião, particularmente, eu acho válida, tá? Mas aqui a gente precisa dizer que essa classe book ela é uma entidade do room, certo? E aqui a gente tem um problema, ó. O autores, né, ele é uma lista. E no conceito de SQL a gente não tem o campo lista, né? Então a gente tem que implementar um cara que vai fazer a conversão de lista para ele armazenar como string, né? E a conversão reversa, quando for um string, ele transformar numa lista, tá? Para isso, eu vou criar uma nova classe que, na minha opinião, já deveria existir. Alô, pessoal do Android aí, já deveria existir, que é o string list converter, certo? Que ele basicamente ele vai fazer essa conversão de um lado para o outro, tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou definir a classe string list converter. Eu tinha colocado aqui como não perturbe e ainda apareceu a notificação aqui para mim, pessoal. Deixa eu fechar aqui o WhatsApp. Então eu tenho string list converter e vou definir os métodos que vão converter de um lado para o outro, certo? Eu vou ter um método aqui fun string to list, que recebe um string nullable e vai retornar uma lista de string, certo? Pode ser nullable também. Então basicamente esse cara vai fazer o seguinte: split, ele vai quebrar aí a string baseado na vírgula, certo? É isso que ele vai fazer. Ele pega um string, converte para lista. E eu vou ter também uma outra função que é list to string,
que vai receber uma lista como padrão, como parâmetro, desculpa, uma lista de string nullable, e retorna um string nullable, e aqui ele vai fazer list join, certo? Join to string, certo? Só isso. Mas para que o room consiga reconhecer esse carinha, né, a gente vai, para o room conseguir reconhecer esses conversores, a gente tem que usar aqui a anotação type converter nos dois, certo? Type converter. E lá na minha entidade book, né, na minha entidade book, eu vou declarar que ela usa o type converters, né? Type converters. Veja que o primeiro é da type converter para definir qual é a função, e aqui eu vou usar type converters, que eu vou usar o string to list, né? String list converter class. Beleza? Tá aqui a minha entidade. Beleza? A próxima etapa é definir os métodos que eu vou ter no meu DAO, certo? Os métodos que eu vou ter de operação no meu banco de dados. Vou criar aqui uma nova classe, que na verdade não vai ser uma classe, vai ser uma interface, que é book DAO. Certo? Book DAO, eu vou ter aqui um DAO, ela vai ser uma interface book DAO, ele não importou, não sei porquê. Interface book DAO, e eu vou ter o método para inserir, certo? Isso aqui veja que é tudo a anotação do room. E ela vai ser uma suspend function para eu poder fazer isso em uma thread separada, tá? Só o fato de ser suspend function não faz com que seja numa thread separada, mas eu vou fazer isso numa thread separada. Save book, recebe um book como parâmetro, e ele vai retornar um long, que é o row ID, né? O ID da linha que eu acabei de inserir. Não é o ID do book, tá? É o ID da linha. Isso é interno do banco de dados. Eu vou usar esse save porque aqui na anotação insert a gente tem uma opção de onConflict, que tipo, se der conflito na chave primária, ou seja, eu tentar salvar um livro duas vezes, ele só vai atualizar. Então eu posso colocar aqui onConflict, acho que é onConflict strategy, alguma coisa assim. onConflict strategy, é isso? Realmente o Ctrl Espaço não está querendo me ajudar hoje, tá pessoal? Replace, e aí eu vou definir os outros métodos. O método para excluir do favorito, delete, vai ser também uma suspend function, delete, que ele recebe um livro, book, e retorna um int, dizendo quantas linhas foram afetadas por aquela exclusão, certo? Como eu só estou passando um livro, eu podia fazer aqui, pessoal, colocar ele como var arg, tá? E passar vários livros. Tá? E nesse caso, ele poderia retornar mais de um, certo? Vou deixar assim, então serve de exemplo para vocês. Agora eu vou definir uma query para trazer todos os livros. Essa query não vai ser uma suspend function, porque ela vai retornar um flow, certo? All favorites, que retorna um flow de lista de livros, certo? É isso que ele vai fazer. E esse flow é dos coroutines. Mas, Glauber, a gente não importou coroutines, certo? Mas essa dependência de coroutines já foi adicionada automaticamente quando a gente colocou a dependência do lifecycle, certo? Quando a gente colocou esse lifecycle extensions, eu acho que um desses aqui, eu não lembro de cabeça qual ele já importou. Já tem uma versão nova do Room. Deixa eu aproveitar para atualizar aqui. 223. Dá um sync. Acabei não vendo isso. Mas ok. Então eu tenho query. E qual vai ser minha query? Simples. Select asterisco from book. Certo? Beleza. E a outra query que eu vou fazer é para saber se o livro já é favorito ou não, certo? Então eu vou ter aqui um select count, que eu quero saber quantos tem,
select count ID from book where ID seja igual a 2 pontos ID. Esse 2 pontos ID, pessoal, é porque vai ter que ser o mesmo parâmetro da minha função aqui. Eu tenho isFavorite e aqui obrigatoriamente tem que ser ID, tem que ser o mesmo que eu colocar aqui com carinha que está usando os 2 pontos. Tá? Então, ID do tipo string, ele retorna um int. Esse cara vai ser uma suspending function. Tá? Ele não precisa ser flow, porque eu só quero saber se aquele livro é favorito, não quero atualizações dessa informação. Tá? Então, é isso o DAO, certo? A gente vai ter um método para inserir no favorito, para remover do favorito, para listar os favoritos e para saber se um livro ele é favorito ou não. Tá? A última parte aqui, o último elemento do Room que a gente precisa implementar é o database. Então a gente vai criar uma nova classe, app database, porque se depois a gente quiser colocar mais classes a gente pode colocar, não precisa colocar book database. E essa classe ela vai ser um abstract class, porque o Room vai fazer o resto da implementação para a gente, certo? E ela vai herdar de Room database. E ela tem que ser anotada com database. Quais são os parâmetros dessa anotação? As entidades que eu vou persistir, no caso aqui eu só tenho uma, que é book, class Java, ou só class? Class, ok. A gente tem a versão do banco, que é diferente da versão da aplicação, tá pessoal? Imagina que você lança a versão 1 da sua aplicação, você tem o banco 1. Aí você corrige bugs na sua aplicação, não relacionados com o banco, lança a versão 2. Depois lança a versão 3. E só na versão 4 você vê que precisa mexer no banco. Então você vai ter a versão 5 da aplicação e a versão 2 do banco. Tá? Então são coisas separadas. E por fim, esse export schema que eu vou marcar como false. Aqui o Room Database tem que chamar o construtor. E aqui nessa classe eu vou retornar os meus DAOs. Certo? Então eu vou ter aqui um abstract fun get book DAO, que retorna um book DAO. Veja que é abstrato, quem vai implementar isso é o próprio Room, em termos de compilação. E aqui, pessoal, eu vou declarar vou fazer com que essa classe seja um singleton, tá? Eu tinha mostrado anteriormente que ele podia ser um object aqui, mas nesse caso não pode, porque para instanciar um banco eu preciso de um contexto. Então eu tenho que fazer o singleton no velho estilo aqui, tá? Então a gente vai ter aqui uma variável estática, né? Uma variável de classe chamada instance, do tipo app database, que pode ser nula. E aqui eu vou fazer fun get database, que recebe como parâmetro um contexto e retorna um app database. Ok? Eu vejo aqui se a instância é diferente de nula, se é igual a nula na verdade, para eu poder instanciar, certo? Se for igual a nula, eu vou fazer instância recebe room.databaseBuilder e passando como parâmetro aqui o contexto.applicationContext. Isso é importante, tá? Porque independente do contexto que eu passar, eu vou pegar o contexto da aplicação, que é único. O nome da minha classe de banco de dados e o nome do arquivo de banco que ele vai criar, eu vou chamar de appdb. Por fim, eu chamo o build e aqui eu dou um return instance, certo? Vou colocar o exclamação, que é até não recomendado, mas aqui a gente está garantindo que está instanciando aí o banco, beleza? Então é isso, a gente criou o banco, criou o DAO, criou a entidade, criou o conversor para ser utilizado na entidade, e é isso. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu mostrei para vocês como utilizar esses testes que rodam na JVM, certo? Mas aqui, se a gente quiser escrever um teste, a gente vai precisar do aparelho para poder salvar o banco de dados, tá?
Existe uma alternativa, tá, pessoal, para testar localmente, mas eu vou usar aqui a maneira mais simples, que é usando os testes instrumentados, né, que ficam aqui na pasta Android Teste, e esses vão rodar no aparelho, tá? Então eu vou fazer um teste para ver se o meu banco de dados está funcionando, tá? O que eu vou fazer aqui? Primeiramente, eu vou pegar a instância do meu banco, certo? Val db recebe app database, db app database ponto get database e passar o contexto, que é o app context aqui. Que veja que eu pego isso via instrumentation register e get instrumentation target context. Depois eu vou pegar o meu DAO, db.getDAO, menos aqui, getDAO. E para rodar, veja que os métodos que eu defini aqui no DAO são tudo suspend, por causa dos coroutines, e esse aqui que é um flow, certo? Então, para rodar esses caras aqui, eu vou rodar um run blocking, certo? Que é rodar bloqueante, né? Impedir que o teste acabe até que esse código assíncrono termine, certo? Então, ó, aqui eu vou instanciar um livro para testar se ele vai ser inserido, book under test, e vou criar aqui um novo book, passando todos os parâmetros, tá? Começando aqui pelo ID, meu ID pode ser qualquer coisa, né? ID, self-link, http alguma coisa. Depois, o título, meu livro. A descrição. Pode ser qualquer coisa, tá, pessoal? Isso é só para testar. Aqui eu vou ter uma lista de autores. Vou colocar aqui eu e fulano. O que mais eu preciso? Eu preciso da editora, Novatec. A data de publicação, 2019, 3/1. Qual é o próximo? O número de páginas e os thumbnails. http, small, e o outro que é o thumbnail. Thumbnail. Ok? Isso só para criar uma instância de livro para a gente ver se ele funciona, tá? Fazer aqui val row id e fazer dal.save passando o book under test. Aqui eu tenho que me assegurar que o row id, na verdade, assert true, que o row id é maior do que -1, né? Porque se ele retornar -1 é porque deu erro. Isso aqui eu testo se ele está salvando, tá? Agora eu vou testar para ver se depois de salvar, se os livros estão vindo, certo? Então eu vou chamar aqui books, dal.allFavorites.first, né? Que ele vai me dar a primeira lista do flow, certo? Isso é bem bacana. Eu vou fazer books.forEach e vou dar um assert equals it, que é o livro, ponto title é igual a meu livro, né? Livro. Agora eu vou ver se ele é favorito, só para garantir que o isFavorite está funcionando. isFavorite. Vou ver se dal.isFavorite meu ID, que é o ID que eu acabei de inserir, né? E eu vou dar um assert true, que isFavorite é igual a 1. Por fim, eu vou ver se o delete está funcionando, certo? Vou fazer o dal.delete e passar aqui o book under test e dar um assert true, que o result é igual a 1, certo? Isso aqui só para testar, para ver se
todas as operações do banco estão funcionando. Para rodar o teste, basta clicar aqui. Ele vai rodar no emulador. Deu algum erro aqui. Olha só. Ele está dizendo, para usar os coroutines você tem que adicionar o KTX. Certo? Eu sei que eu tinha adicionado. Cadê? É o Runtime KTX? Eu não lembro de cabeça. Eu esqueci. Faltou uma dependência aqui. Faltou essa dependência. Eu sabia que... quando eu falei... vocês podem ver no vídeo que eu falei, são 2 ou 3 dependências, eu não lembrava, e eu só tinha visto uma. Tinha faltado aqui a do KTX, para dar suporte às coroutines. Tá? Dá um sync aqui novamente. Agora deixa eu rodar o teste novamente, ver se ele passa. Deixa eu voltar para o teste aqui, para não se perder. Voltar para o teste. Run. Olha só, eu esqueci, uma entidade deve ter ao menos um primary key field. Esqueci de fazer isso no livro. Certo? Aqui no livro eu tenho que colocar como primary key. Tinha esquecido dessa. Vou tentar de novo. Ok, o teste passou. Beleza? Então o sinal que essa minha parte de persistência está funcionando. Tá? Bem, pessoal, para esse vídeo não ficar ainda mais extenso do que já está, eu vou fazer o seguinte: a parte de ligação do banco de dados com a interface gráfica a gente vai fazer no próximo vídeo. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!